Alô galera, se liga Rapidola, professor Orlando Carlos de Geografia, mais uma aula de população brasileira, parte 2. Vem pra cima, vem comigo! Hoje nós vamos estudar a dinâmica, o crescimento e a distribuição da população brasileira. E para começar a falar disso, vamos analisar algumas fases do crescimento da população brasileira a partir aí da sua contagem. Acompanha comigo. A primeira fase do crescimento vai de 1872 a 1940. Aí, 1862, devido aí o primeiro censo da população brasileira. E vamos perceber algumas características importantes dessa primeira fase que vai até 1940. Acompanha comigo aí. Baixo crescimento demográfico, altas taxas de natalidade e mortalidade, país agrário, precárias condições de infraestrutura. E, sem sombra de dúvida aí, vai marcar essa primeira fase do crescimento populacional. Então, você vai ter aí baixas taxas de crescimento demográfico da população, porque você tinha altas taxas de natalidade e mortalidade. Isso deve basicamente porque o país era um país agrário, a população, grande parte, vivia no campo. No campo você não tinha infraestrutura, saneamento básico, acesso a serviços essenciais para a população. Então, nesse sentido aí, nascia muita gente, as famílias gradativamente aí necessitavam de grande quantidade de membros justamente para ocupar áreas vastas do território brasileiro. E morria muita gente porque você não tinha aí um sistema de saúde eficaz. Geralmente aí os hospitais ficavam na cidade, muitas vezes a distância até a essas cidades aí era considerável, que acabava levando ao óbito. Então, nessa primeira fase aí do crescimento, como nós já falamos aí, você vai ter um crescimento demográfico aí baixo devido às altas taxas de natalidade e mortalidade. Acompanhe aí agora a segunda fase do crescimento. A segunda fase ela vai de 1940 a 1960. O Brasil começa a entrar numa transição, mas ainda vive algumas melhorias sociais fruto de uma urbanização que vem gradativamente aí se consolidando. Então acompanha comigo algumas características dessa segunda fase que vai de 1940 até 1960. Acompanha comigo. Alto crescimento, e esse alto crescimento está ligado aí às altas taxas de natalidade. Percebam aqui na imagem as famílias numerosas, né? Uma escadinha aqui, aproximadamente uns 17 filhos. Então nascia muita gente nessa época. E isso se deve a alguns fatores, como, por exemplo, a redução da taxa da mortalidade. Acompanhe aí, ó. Baixas taxas de mortalidade devido à revolução médico-sanitária. O que foi essa revolução? Ela foi uma mudança na estrutura de saneamento, na estrutura hospitalar, na ampliação desse serviço aí à população. Então, sem sombra de dúvida, a revolução médico-sanitária vai contribuir para a redução da mortalidade. E a natalidade vai continuar a crescer. E, logicamente, o saldo disso vai ser o crescimento elevado, as altas taxas de crescimento da população brasileira. É bom você entender que o crescimento da população ele é medido através de uma equaçãozinha. A subtração da taxa de natalidade, que é o número de nascimento, e menos a taxa de mortalidade, o número de óbitos, mais ou menos as migrações. Então, se imigrou, acrescenta, se emigrou, se saiu, diminui, e o resultado disso se chama crescimento demográfico, ou crescimento natural ou vegetativo. Então, acompanha mais comigo aqui, ó, intensificação do processo de urbanização, onde essa população aí vai ter acesso aos serviços públicos de saúde, vai ter acesso aí à vacinação, inicialmente com uma certa resistência, só você lembrar da revolta da vacina, aí por meio autoritário, diga-se de passagem, aí, do governo Campos Salles, durante o período da República Velha, mas isso gradativamente foi se tornando uma realidade, e aí as epidemias, e aí as doenças até então que não tinham cura, que eram grandes responsáveis por
mortandade de pessoas acabaram aí diminuindo e isso agregou um aumento da natalidade. Acompanha aí. Famílias numerosas, né? Outro ponto importante que você vai encontrar nesse período, nessa fase do crescimento de 1940 a 1960. Isso vai se tornar algo cultural, as famílias serem numerosas. Hoje, essa cultura mudou face a alguns fatores que nós vamos ver aí na terceira fase do crescimento populacional. Acompanha comigo. Terceira fase aí do crescimento a partir de 1970. Baixo crescimento demográfico. Então, percebam bem aí que você vai ter aí na primeira fase um baixo crescimento, porque as taxas de natalidade e mortalidade eram altas. Na segunda fase, você vai ter a continuidade das altas taxas de natalidade, mas a redução da mortalidade fruto aí da revolução médico-sanitária dos anos 40, 50 no Brasil. E agora, a terceira fase, a partir dos anos 70, você vai ter uma redução agora da natalidade. Então, a taxa de fecundidade da mulher, que nós já falamos na nossa primeira videoaula, assiste lá, na nossa playlist Geografia do Brasil, as mulheres estão tendo menos filhos, a população está crescendo num ritmo cada vez menor, continua crescendo, mas crescendo menos. Então, você vai ter agora uma mudança. A partir dos anos 70, o ritmo de crescimento é menor. Por quê? Acompanhe aí. Baixas taxas de mortalidade e natalidade, já falamos. Alto custo de vida, esse custo principalmente é o custo urbano, é o custo na cidade. Viver na cidade é muito diferente do campo, o custo de vida, tudo se paga na cidade, o transporte, as distâncias são maiores, a alimentação no campo, muitas vezes você tem aquela pequena plantação para subsistência, você tem aí a prática do escambo, muito comum aí nos interiores do Brasil afora, principalmente no Nordeste e na Amazônia. Que mais? Acompanha comigo. A revolução tecnocientífica e o advento dos métodos contraceptivos, principalmente, além de todo o acesso à informação que vai ser importante para a redução aí, do crescimento demográfico, das taxas de fecundidade. Então, os métodos contraceptivos, sem sombra de dúvida, vão fazer uma diferença significativa. Aí, a camisinha, seja masculina ou feminina, aí o dispositivo intrauterino, DIU, né? Você vai ter também a pílula, né? E a pílula do dia seguinte também. Você vai ter aí cirurgias de vasectomia, né? De laqueadura. Então você vai ter aí implante adesivo para controlar a fertilidade. Então, nesse sentido aí, e logicamente, né? Impedir a natalidade. Então, isso aí com certeza teve um peso decisivo, muito importante para a redução desse crescimento. Mas não foi só isso, acompanha comigo. A inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, sem sombra de dúvidas aí, a mulher se inserindo no mercado vai tomar um espaço que até então era exclusivo dos homens. A mulher aí muitas vezes vai viver uma dupla jornada de trabalho, não vai ter tempo para criar tantos filhos e isso vai afetar na sua fecundidade. Acompanha mais. O aumento da prática do aborto, né? Cada vez mais aí clínicas, né? Clandestinas, diga-se de passagem, que o aborto é uma prática ilegal no Brasil, com exceção de risco de vida mãe, né? A questão do estupro, né? É um debate muito polêmico no nosso país, né? E que cada vez mais vem aumentando e colocando sempre em risco a mulher, né? Mas é bom destacar aí a responsabilidade que as pessoas devem ter nos seus relacionamentos. Acompanha comigo mais. Famílias não numerosas. Então, mudou aquele perfil que você tinha das famílias até os anos 70. Então, de famílias numerosas, né? Se você for fazer uma autoanálise, né? Os seus tios, muitas vezes, tiveram vários irmãos, seu avô teve vários filhos, enquanto o seu pai, enquanto você não tem tantos irmãos. Então, isso é fruto dessa mudança cultural, dessa mudança do perfil da família brasileira. Aqui em destaque, né? Eu e a minha família, né? Uma família que se enquadra muito nesse novo padrão da família brasileira, não mais numerosa. Acompanha comigo aqui outro ponto importante. As consequências da queda do crescimento. Acompanha lá, envelhecimento da população. Então, esse é um ponto muito importante. O Brasil vem
tendo uma população que vem vivendo mais, e esse envelhecimento ele vai refletir em gastos previdenciários. Crescente ingresso da mulher no mercado de trabalho. Então, cada vez mais a mulher vem trabalhando e isso aí vem refletindo numa redução da sua taxa de fecundidade. Já falamos ainda há pouco que vai refletir numa diminuição do crescimento populacional, da taxa aí, de crescimento natural, né? E também vai refletir futuramente numa falta de mão de obra, né? Alguns países mais desenvolvidos já se deparam com essa realidade. Outro ponto importante, maiores gastos previdenciários, já falamos, diminuição da população jovem, então isso também vai afetar a mão de obra, que são pontos importantes para você compreender como consequências da queda do crescimento. Aumento da expectativa de vida, já falamos, melhora na qualidade de vida, e isso faz com que a população exerça o chamado planejamento familiar, o uso de métodos contraceptivos, casamentos mais tardios, o que outrora, né, eram mais cedos. Acompanha comigo aí. Agora a distribuição da população brasileira. Se você olhar aqui o mapa do IBGE, ele vai destacar o que nós já falamos na nossa primeira videoaula de população brasileira, que essa população está concentrada no litoral, é o ponto essencial aí, ó, concentrada no litoral. Nordeste, Sudeste e Sul concentram 90% da população e 36% do território. Então você vê que grande parte da população está concentrada nessas 3 regiões brasileiras. Isso se deve a fatores históricos. Você sabe, por exemplo, que o Brasil começou pelo Nordeste, aí do pau-brasil, da cana-de-açúcar, né? E mais tarde se desenvolveu para o Centro-Sul brasileiro, aí com a mineração, com o café e com a industrialização e a urbanização vão atrair ainda mais essa população para o litoral dessas regiões. Acompanha comigo aí. Norte e Centro-Oeste possuem baixas densidades demográficas, 4 habitantes por quilômetro quadrado. Isso se deve aí ao processo muito mais recente de ocupação do seu interior. Como nós falamos ainda há pouco, o Nordeste e o Sudeste, mesmo o Sul, sofreram uma ocupação significativa pelo desenvolvimento de frentes econômicos, e o Norte e o Centro-Oeste, né, principalmente as áreas mais distantes da Amazônia, longe das rodovias, né, ou mesmo no Centro-Oeste com a própria ocupação baseada na agropecuária. Então acabaram tornando aí essas regiões vazios demográficos. Acompanha comigo aí. O estado de São Paulo é o mais populoso. Os estados mais populosos, além de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Estados menos populosos, Roraima, Acre, Amapá, Rondônia e Tocantins. Então percebam bem aí que esses números vão refletir essa distribuição da população. Já falamos que o Brasil é um país populoso, mas não povoado, não tem uma população bem distribuída. Outro ponto importante é a distribuição da população por número, sexo e faixa etária. É o que nós chamamos de pirâmide etária brasileira. E nós vamos perceber aqui que essa pirâmide, né, ela vai mostrar para a gente a estrutura da população. Mas antes disso, é importante nós destacarmos que essa pirâmide, né, ela compreende aí a distribuição da população brasileira, como eu falei ainda há pouco, por faixa etária, sexo e número, que é representado por essa figura, né, da pirâmide, gráfico que representa a divisão da população em, acompanha comigo aí, base, que é a população jovem, que vai de 0 a 19 anos, está aqui na base aqui de azul, né, dessa pirâmide aqui. Depois você vai ter o corpo, onde você vai ter a população adulta, que vai de 20 a 59 anos, aqui você vê na pirâmide de verde, e a população idosa de 60 ou mais anos, que você vai ver aqui no topo, né, onde você vai encontrar a população idosa. Então, a pirâmide etária, ela compreende isso. Há um gráfico que representa a distribuição da população pela faixa etária, pelo sexo e pelo seu número de habitantes. A evolução da estrutura etária brasileira. Então, aqui nós podemos acompanhar que essa estrutura ela está sendo modificada.
e isso já caiu muito nas provas de vestibulares do Enem, desse formato mais piramidal para esse formato aqui mais retangular. Então percebam bem aí que a base que compreende a população jovem vem diminuindo e o topo que compreende a população idosa vem aumentando. Então essa pirâmide etária, esse gráfico da distribuição da população por faixa etária, sexo e número de pessoas, ele reflete todo esse processo que nós já estamos debatendo, que o crescimento atual da população, ele é um crescimento baixo, vem refletindo numa redução da população jovem, porque a mulher e as famílias culturalmente estão tendo hoje menos filhos, e isso vai refletir justamente na redução da base da pirâmide. Ao mesmo tempo que a melhoria no sistema de saúde pública, no acesso à informação, na qualidade do trabalho, vem refletindo numa melhora na qualidade de vida e levando essa população à longevidade. Então, hoje, nessa segunda videoaula sobre a população brasileira, nós falamos da dinâmica do crescimento, das fases do crescimento da população brasileira. Destacamos também aí a estrutura dessa população e também como ela está distribuída no nosso país. Na próxima aula vamos falar de um tema que cai muito na prova do Enem da população, que são as migrações. Então não deixa de estar ligado, acompanhe aí, dá um like nessa videoaula e com certeza, se tiver dúvida, faz o seu comentário. É para isso que a gente está aqui, para ajudar você a entrar na universidade. Se liga, Rapidola!